Fala galera, beleza? Leonel aqui, especialista no Simples Nacional, e hoje nós vamos falar como faturar mais de 1 milhão por ano no seu escritório de contabilidade. Será que isso parece ser uma realidade distante para você? Eu falo isso porque em 2016, há 10 anos atrás, o meu escritório já estava faturando mais de R$ 1 milhão por ano. E eu não tinha milhares de clientes, não era uma franquia e eu não era uma contabilidade online. E a pergunta como que isso aconteceu? Então, agora eu vou te mostrar o que realmente fez a diferença no meu caso. A maioria dos contadores acha que faturar mais é sinônimo de trabalhar mais, pegar mais cliente, baixar mais o preço para poder fechar contrato. E é exatamente aí que quase todo mundo erra. Porque para um escritório de contabilidade ele faturar bem, existem 3 pilares que a pessoa tem que seguir. E se errar algum deles, o crescimento trava. Então, os 3 pilares são esses. O primeiro é valorizar seus honorários. O segundo é oferecer serviços de consultoria. E o terceiro é trabalhar com outros projetos. Agora, presta atenção nisso aqui, porque o terceiro pilar, sobre trabalhar com outros projetos, é onde mora o dinheiro de verdade. Mas antes, vamos falar inicialmente do primeiro pilar, que é valorizar seus honorários. Valorizar os honorários, pessoal, é muito importante. Porque sem você valorizar os seus honorários, você nunca vai conseguir chegar no faturamento de 1 milhão. O contador que cobra 50, 100 ou 150 reais por empresa do Simples, ele precisa ouvir isso aqui com muita sinceridade. Esse modelo de cobrar barato nunca vai te levar a um faturamento acima de 1 milhão. E isso aqui não é um julgamento, isso aqui é matemática. E aqui nós não estamos falando de grandes contabilidades online que vivem do volume, de aporte financeiro, que jogam um jogo totalmente diferente do nosso. A realidade que eu estou falando é do contador de cidade, aquele que atende o empresário olho no olho. É outra realidade. Então nós que somos contadores de cidade, a gente tem que vender valor. Quando se fala em honorário contábil, muitos pensam nesses valores pequenos, de 50, 100, 150, 300 reais. Só que quando você oferece seu serviço, você precisa gerar valor. É aí que entra uma coisa, que é o poder da narrativa no serviço contábil. Porque quando você tem uma narrativa, você consegue gerar valor. Imagine que antes de passar o valor, você fala para o cliente que você evita multa, que você corrige erro tributário, que você recupera imposto, que você protege a empresa de fiscalização, que você mostra para o empresário o que ele está perdendo. Isso ajuda o cliente a ver valor e entender você de uma forma mais estratégica. Então esse contador, ele não vende contabilidade. Aquele que destaca todos esses benefícios, ele não vende contabilidade. Ele está vendendo ali uma segurança, clareza, economia tributária. Agora, quanto custa um serviço de um contador que diz que já evitou mais de 120 mil em multas nos últimos 12 meses para o cliente dele, que já recuperou mais de 80 mil de impostos pagos errados do cliente dele? Quanto é que vale esse contador? Será que vale 500, 800, 1.500? Percebe que agora o preço mudou? O preço mudou, mas o serviço ele continua sendo o mesmo, contabilidade. Porque o erro do contador que não se valoriza, o problema não é cobrar barato, o problema é explicar o serviço como se fosse barato. E serviço de contabilidade, pessoal, não é barato. Quando o contador diz assim, eu cuido da parte fiscal, eu faço simples, eu entrego o PGDAS, a DEFIS, o cliente ele só consegue enxergar a obrigação. Agora, quando o contador ele diz assim, eu evito que você pague imposto a mais. Olha, eu te protejo de multas antes delas existirem. Eu reviso o que ninguém revisa. Percebe? O cliente agora ele enxerga valor no seu serviço. Então a lição é que a contabilidade ela é a mesma. O que muda é a história que você conta. E narrativa não é mentir. Narrativa é saber explicar o valor real do que você faz. Então, para fechar bem esse ponto, se você vende contabilidade como obrigação, o cliente ele vai te enxergar como custo. Agora, se você vende contabilidade como proteção e economia, o cliente vai te tratar como investimento. Tudo é como você conta. Então esse é o primeiro pilar, valorize os seus honorários. O segundo pilar é sobre oferecer consultorias. Agora deixa eu te falar porque aqui o jogo muda completamente, porque nós contadores, nós sabemos de muita coisa. Só que muitas vezes nós acabamos ficando presos no operacional, extrato bancário, nota fiscal, folha de pagamento. Tudo isso é importante, mas não é o limite da contabilidade. O problema é que quando a gente fica preso nisso, o escritório ele vira um centro de processamento de informação, não um negócio estratégico para o cliente.
Então, é aqui que entram as consultorias. E as consultorias, elas geram faturamento. Por exemplo, planejamento tributário, correção de itens, organização financeira, consultoria de redução de impostos. E mesmo que talvez você pense assim, meus clientes nunca vão pagar por isso. Eles acham que isso é obrigação do contador. Eu sei disso, todo contador já pensou nisso e sabe como que é difícil a gente vender esse tipo de serviço para o nosso próprio cliente. Mas a consultoria, ela não é necessariamente para o seu cliente atual. Ela é muitas vezes a porta de entrada para novos clientes. Então, se o seu cliente atual não valoriza, tudo bem, mas o mercado ele valoriza. Então, talvez você seja especialista no comércio, ou na indústria, ou em prestadores de serviço. Então, vá para esse público, fale com eles, fale da dor deles, mostre o problema que eles não sabem que têm. Não fique preso dentro do operacional lá do seu escritório. E aqui vai uma verdade dura. O contador que não sabe vender trava o crescimento do próprio escritório. Então, o segundo pilar é vender consultorias. O terceiro pilar é trabalhar em outros projetos. Agora que vem a parte que realmente escala o faturamento. Porque quando eu falo sobre trabalhar com outros projetos, eu não estou falando aqui sobre abandonar a contabilidade tradicional. Eu estou falando aqui de enxergar algo além da contabilidade. No meu escritório, o faturamento era mais de R$1 milhão, porque a gente fazia tudo isso que eu estou te falando. Nós valorizávamos o nosso honorário, nós oferecíamos serviços de consultoria e veio principalmente de outros projetos. O que seria esse outros projetos? Vou te mostrar aqui exemplos práticos. Então, um projeto que a gente fazia muito lá no escritório era projeto de financiamento, projeto financeiro, BNB e Bundes. As empresas elas precisavam de crédito e para conseguir valores altos junto ao banco, elas precisavam apresentar um projeto financeiro. Então, esse projeto financeiro é uma coisa que o contador sabe fazer. Então, na época, a gente cobrava um percentual sobre o valor liberado. Então, por exemplo, a empresa queria pegar lá R$1 milhão para construir um galpão. A gente cobrava de 2% a 5% sobre esse R$1 milhão. Percebe o tamanho do honorário? Nós conseguimos ganhar muito com projetos financeiros. Também nós trabalhávamos com outros projetos, por exemplo, incentivos fiscais. Aqui no Espírito Santo, aqui tem o Investe, o Compete, temos a Sudene. Então, todos esses projetos faziam as empresas economizarem dinheiro. E quando o empresário ele enxerga economia real, a gente cobrava bem. E o cliente ficava feliz. Cada projeto desse aqui eram valores de 30, 40, 50 mil reais. Então percebe como que fica mais fácil e mais próximo chegar no faturamento anual de R$1 milhão, tendo honorários grandes dessa forma? Mas por quê? Por causa de projetos de alto valor percebido. Nós trabalhávamos com isso no nosso escritório. E também começamos a trabalhar com recuperação de impostos. Um outro projeto forte que nós realizávamos era a recuperação de PIS/COFINS para empresas do lucro real e presumido. E deixa eu te falar aqui, porque talvez você veja esse tipo de trabalho como um trabalho difícil, complexo, né? E realmente é. Mas se você não sabe fazer, faça parcerias. Existem advogados, outros contadores que sabem fazer. E talvez você tenha um cliente na sua carteira. Então, o que impede o crescimento de muitos contadores não é a falta de conhecimento, não. É o medo de sair do lugar comum. A comodidade acaba impedindo o crescimento do escritório. Além disso, existe uma outra grande oportunidade, que é o Simples Nacional. Um grande exemplo é a recuperação de tributos no Simples Nacional. Recuperação de PIS e COFINS monofásicos, substituição tributária de PIS e COFINS, ICMS-ST. Então, muitos contadores ainda não fazem. Tem receio, tem medo. E esse medo custa caro. Hoje, por exemplo, eu ganho mais dinheiro com Simples Nacional do que com toda essa estrutura que eu comentei com vocês. E se você quer entender melhor sobre a recuperação do Simples Nacional, eu vou deixar aqui no link da descrição um artigo completo falando desse assunto. Leia com calma e aplique. Tenho certeza que você vai para outro nível como contador. E se gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal. E eu vou deixar aqui a sugestão de um vídeo bem interessante a respeito do trabalho referente à recuperação dos produtos monofásicos, beleza? Obrigado pela atenção, te vejo no próximo vídeo.